Alô, torcida do Botafogo, aqui quem fala é Eduardo Barroca. Estou aqui para responder algumas perguntas que os torcedores fizeram para mim sobre dúvidas sobre as categorias de base e em especial a categoria sub-20. Fala, João Vitor, obrigado pela pergunta. Você fez a pergunta aí sobre os jogadores mais promissores e todos os jogadores que chegam ao sub-20 do Botafogo, eles têm grandes condições de, no futuro aí, jogarem no futebol profissional do Botafogo. Como vocês sabem, a gente aposta muito no jogo coletivo e em dar as melhores condições a todos os jogadores para que eles cheguem na sua plenitude no futebol profissional. É evidente que a gente tem alguns jogadores aqui no sub-20 que já estão fazendo parte do futebol profissional, como Fernando, Anderson, Igor Cássio, Ezequiel, mas de uma forma geral todos têm todas as condições aí de no futuro jogarem com a camisa do Botafogo no futebol profissional. E sobre as condições que a gente trabalha, jogar competições nacionais é a melhor forma de prepará-los em um nível alto para na hora que cheguem ao futebol profissional eles tenham a oportunidade de se consolidar lá. Obrigado. Matheus, obrigado pela pergunta. A gente trabalha para que tenha a possibilidade de chegar até as finais da competição, como aconteceu no ano passado. Primeiro porque para o jogador jogar esse tipo de competição aí no processo final de formação é muito importante para que ele chegue mais maduro no futebol profissional. E segundo porque a torcida também tem muito interesse numa possibilidade de um bicampeonato brasileiro. Ano passado a gente conquistou esse título inédito e a gente está na luta aí para poder chegar nas finais da competição e ter a possibilidade de disputar um bicampeonato. Então, de uma forma geral, a gente tem uma expectativa muito boa de poder chegar às semifinais e finais da competição e quem sabe aí conquistar o título, que seria importante para todos nós. Lucas, como a base do nosso trabalho é muito o processo coletivo, esses jogadores que hoje estão jogando, no ano passado eles não eram protagonistas, mas já faziam parte do processo. Então, mesmo a gente perdendo um número muito grande de jogadores para a equipe profissional, na verdade a gente não está perdendo, está ganhando, né? Os demais jogadores, mesmo não sendo protagonistas no ano passado, eles já tinham um processo coletivo vivenciado e esse ano a gente só conseguiu colocar em prática porque eles tiveram espaço para executar. E assim por diante. Espero que no final desse ano a gente consiga colocar também mais alguns jogadores no futebol profissional e que outros jovens jogadores se incorporem a esse processo para que cada vez mais a gente tenha um processo de retroalimentação do futebol profissional com os jogadores formados dentro do clube. Wellington, você fez uma pergunta aí sobre a nossa forma de jogar e a gente entende que a gente tem que formar o jogador do Botafogo para ser protagonista, para ter a bola, para ter as ações do jogo o tempo todo e principalmente para que a sua parte técnica fique sempre evidente para o torcedor do Botafogo. Então, marcar pressão faz com que o adversário tenha menos a bola e a nossa equipe tenha mais a bola. E um jogo técnico, um jogo coletivo, um jogo de aproximação, de posse de bola, com certeza potencializa a individualidade do jogador, faz com que esse jogador, na maior parte do processo de sua formação, jogue como protagonista, tenha que propor o jogo sempre, independente do adversário, e a gente sempre entende que, formando o jogador dessa forma, a gente vai formar um jogador acostumado a vencer e acostumado a vencer como protagonista. E a gente entende que isso é muito importante para que o jogador que vista a camisa do Botafogo entenda que ele precisa vencer sendo protagonista. Luiz Gustavo, todas as categorias de base do Botafogo, ela está partindo do processo de trabalhar através da posse de bola. Então, isso facilita muito a transição das categorias do sub-13 para o sub-15, do sub-15 para o sub-17, do sub-17 para o sub-20. A gente está desde lá de baixo tentando formar um jogador que tem o interesse em ter a bola, tem o interesse em ser protagonista.
A base do nosso trabalho é o lado técnico do jogador. Hoje no Botafogo a gente não tem muito interesse nesse primeiro momento no lado físico ou no lado da força. A gente acredita que com o processo de formação o jogador vai amadurecendo nesse sentido. A base do nosso trabalho é realmente o lado técnico e poder evidenciar esse lado técnico, potencializar esse lado técnico através de um jogo coletivo onde a gente tem a bola a maior parte do jogo. Mayara, a sua pergunta é muito boa, porque todas as vezes que a gente fala em seleção brasileira, primeiro é uma realização pessoal, né? Você poder representar o seu país em competições internacionais, e depois é muito importante porque você aumenta a tua referência. Você passa a trabalhar com o que tem de melhor dentro do teu país, com relação à estrutura, a jogadores, a comissão técnica, e você passa a ter referências altíssimas comparando com os principais países do mundo falando em futebol. Então, na hora que você retorna para o clube e transfere isso para a sua realidade, socializa esse conhecimento que você adquiriu no exterior com os demais companheiros, o nível profissional e o nível de trabalho ele aumenta, e isso é muito importante para qualquer profissional. A equipe profissional do Botafogo é uma equipe extremamente organizada, faz um jogo posicional bastante interessante, inteligente, é uma equipe com um nível de competitividade muito alto e com certeza é uma equipe que inspira muito não só a categoria sub-20, mas todas as categorias inferiores do Botafogo a segui-la, jogando competições da forma como está jogando, chegando longe, com organização, com qualidade individual. Então hoje a gente tem no Jair, no meu caso específico como treinador, e na equipe profissional uma referência a ser seguida por todas as categorias inferiores do clube. Pessoal do O Botafogo, do Twitter, vocês fizeram uma pergunta também bastante interessante, porque nada disso teria sentido se a gente não conseguisse ter um aproveitamento da forma que vem acontecendo no futebol profissional. Só no ano passado, em dezembro, 8 jogadores subiram do sub-20 para a categoria profissional. Esse ano, mais de 8 jogadores já tiveram oportunidade de participar de alguma forma também do futebol profissional e 4 participando diretamente. Acredito que no final desse ano, mais alguns jogadores vão incorporar de maneira definitiva a equipe profissional. Na verdade, você ter a possibilidade de formar jogadores dentro da sua casa, jogadores acostumados a vencer, jogadores com identificação com o clube, faz com que, com certeza, o Botafogo fique mais forte, o Botafogo consiga ter mais ativos, mais jogadores identificados com o clube, e a consequência disso, com certeza, são melhores resultados a médio e longo prazo, inclusive no futebol profissional. Francisco, você faz uma pergunta sobre estrutura. Eu, quando fui convidado a estar no Botafogo, a ideia principal da direção era pegar toda a minha experiência no futebol profissional e profissionalizar realmente a categoria sub-20. Hoje, a estrutura que a gente recebe do clube é uma estrutura muito próxima do profissional. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o sub-20 do Botafogo jogou 75 jogos, jogou mais de 30 partidas fora do Rio de Janeiro. Então, é um número bastante alto. É um número que se assemelha ao futebol profissional e, como eu falei anteriormente, você conseguir formar jogadores com esse tipo de hábito a jogar grandes competições, a disputar grandes competições e principalmente a ganhar grandes competições, você está formando o jogador para lá na frente você aproveitar no futebol profissional com uma grande identificação e conseguir grandes resultados. Eduardo, obrigado pela pergunta sobre o novo centro de treinamento. É muito importante para a gente ter um lugar, um espaço adequado na questão estrutural e próximo da categoria profissional. A relação, as transições, tudo isso fica muito facilitado por você não ter a distância para acompanhar um treinamento do profissional, pro treinador do profissional e a equipe profissional também não ter essa distância para acompanhar a categoria de base. Fica tudo muito próximo e com certeza aumenta de uma forma bastante volumosa o processo de integração que
que hoje no Botafogo já funciona de uma maneira bastante eficaz. A gente tem uma comunicação e uma integração bastante coerente já há 2 anos. Com certeza, com a aquisição desse centro de treinamento, onde todos os profissionais vão trabalhar no mesmo espaço, isso vai se potencializar e, consequência disso, a gente espera formar mais jogadores de qualidade, com um aproveitamento ainda melhor do que se tem hoje, para que o Botafogo seja forte e competitivo por muitos anos. Bem, eu queria agradecer aí a interação com o torcedor do Botafogo. Todas as vezes que a gente tem essa oportunidade, é uma oportunidade do torcedor do Botafogo conhecer um pouco aquilo que a gente vem fazendo nas categorias de base. Aproveito para convocar o torcedor do Botafogo para assistir e para comparecer aqui no estádio Newton Santos na quinta-feira às 21h30, num jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Mas o torcedor que vier ou que for assistir pela televisão, ele pode ter certeza que vai ver uma equipe bastante competitiva, uma equipe que vai tentar ser protagonista o tempo todo, vai jogar do primeiro ao último minuto tentando buscar a vitória e quem sabe aí com uma possibilidade grande de classificação para as semifinais e finais da competição, que é o nosso grande objetivo no ano. Agradeço mais uma vez ao torcedor do Botafogo, estarei sempre à disposição aí para elucidar qualquer dúvida de vocês. Um abraço.